nós trouxemos aqui a primeira parte de uma reportagem, de uma entrevista no nosso Papo Relevante e, repercutiu bastante, que é com a doutora Rosânia Viana, ela que é sexóloga e psicanalista, e a gente falou sobre a sexualidade. É um assunto que rendeu bastante e vamos colocar a segunda parte desse bate-papo, né? A gente divide porque é um pouco grande e o programa é um pouco compacto. Mas você que assistiu a primeira, assiste. Se você não assistiu, é só voltar aí nas edições anteriores, na edição 7 do programa da Moreno, que você vai ter aí a primeira parte dessa entrevista da doutora Rosânia Viana, inteligentíssima, né, muito educada e bastante competente. Vamos embora para o nosso Papo Relevante. É hora do Papo Relevante. Vamos lá. Hoje há uma... Qual que é a palavra que eu vou usar? E eu falei sobre esse dia com um psicólogo aqui, e só deixando claro que não tem nada a ver com homofobia, nada, nós estamos falando sobre sexualidade. Por que hoje, principalmente nas igrejas, e aí eu vou trazer para o nosso nicho, né, que é a igreja, que é o nosso convívio, nosso lugar, por que hoje tem tanta dúvida sexual, tem tanto distúrbio na sexualidade? Pessoas que viveu 10, 20, 30 anos casados, de repente fala, me descobri, eu estava enganado. Tem explicação para isso, cientificamente, ou na ciência, né? Sim, o que acontece? Diante do que a gente tem estudado, você pode pesquisar. A maioria das pessoas, a gente não fala nem distúrbio, a gente fala conflito de identidade, né? Quando a pessoa tem esse conflito de identidade, é o quê? É a pessoa que ele foi abusado sexualmente na infância. Às vezes, depois desse abuso muito jovem, às vezes muito criança, a gente tem histórico. Amanhã eu vou fazer uma live com uma pessoa que ele foi abusado desde criança. Ele vai contar a história dele. Então, a pessoa, ele acaba sendo abusado. É uma dificuldade financeira muito grande, às vezes a pessoa está passando. Aí passa por aquele abuso, aí às vezes a pessoa está passando, a criança está passando falta de comida em casa. O que acontece? O abusador, ele parece um gavião, ele sonda, vê a fragilidade da pessoa, aí ele cerca. Aproveita, dá um agrado, uma né? cesta. Isso, a pessoa está vulnerável. Ele dá uma cesta, ou ele dá pão. A gente tem histórico de paciente que tem pavor de pão hoje. Por quê? Era a troca de pão, o abuso sexual sofrido pelo senhor, era um senhor de idade que abusava dessa menina em troca do pão. E ela aceitava, se permitia. Ela foi crescendo com o passar do tempo, ela foi prostituir. Por quê? Em troca de algo. Nós temos também homens que se prostituíram, que foi abusado e se envolveu na prostituição. Por quê? Em troca do dinheiro. Sabe, que ele precisava de necessidade. Então, é uma N fatores. Não vamos falar assim, generalizar, falar, não, é isso X. Então, você pode fazer um apanhado da vida da pessoa que desde criança ele vem passando por isso. Abuso, e quando a pessoa não passa por nada disso, né? Por exemplo, não teve nenhum tipo de trauma na infância, nada disso. Teve uma vida normal, por assim dizer. E depois de idade já... começa a ter conflito, porque assim, uma coisa é a pessoa, o hétero fala, eu não quero ser mais, eu descobri que eu não sou mais hétero, vou ser homo, beleza. Agora tem por exemplo, eu conheço pessoas que assim, ele vive em um litígio interior horrível. Conflito, né? Um conflito, um negócio horroroso, porque ele fala, cara, eu não sei o que eu sou. Fala, como é que... será que eu preciso perguntar para alguém, né? Então, você acredita que a criança, dependendo da criação da casa, agora a gente estava falando da questão do abuso, agora vamos falar do convívio. Muita briga dentro de casa. Imagina aquela casa bem atormentada, com briga, com discussão, o pai espancando a mãe tendo que acudir os filhos. Aí acontece o quê? A mãe abraça aquele filho e traz. Aí a menina, suponhamos que seja uma menina. A menina, ela vai olhar e falar assim, eu não quero um homem, porque o homem ele agride, o homem ele bate. Aí na cabeça dela... Isso influencia também? Influencia. Aí na cabeça dela, ela vai fazer o quê? Eu quero uma menina para estar do meu lado.
ela me protege. Eu atendo uma paciente hoje, ela é minha paciente já, acho que uns 3 meses. Ela teve esse conflito devido à mãe dela, a fala da mãe dela: eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E Destruiu, conflito, né? conflito dentro de casa, sabe? Com o pai, briga com a mãe e meu pai, que discussão e tudo. O que ela achou? Ela achou consolo numa outra menina. E ela começou a namorar uma menina. Aí, o pessoal me procurou no consultório. Um dia eu atendo no sábado até meio-dia. Mas esse dia eu abri uma exceção. Eu atendi às 3 da tarde. E fui até 8 da noite. Por quê? Veio a menina. Porque a gente ouve a primeira versão, aí veio os pais. Aí quando a menina falava, eu vi que a fonte do problema era na casa, entre pai e mãe. Lá vou eu falar com pai e mãe. Pensa no negócio. Fiquei até 8 da noite atendendo esse dia. Mas sabe que no final da história, quem a menina está namorando hoje? Chuta. Ah, boa pergunta, viu? Um rapaz. Um rapaz. Que Era ela tudo amava. conflito. Era tudo conflito. E ela já amava devido um rapaz e há tava... 2 anos em silêncio. Meu Deus. Mas devido a esse conflito na casa dela, o que aconteceu? Ela achou consolo na menina. A menina era amiga, era parceira. Isso, eu creio que é uma opinião minha, eu acho que isso ainda contribuiu para mais conflito ainda, né? Porque ela tinha um sentimento por um rapaz, mas encontrou consolo, né? Numa menina. E eu acho que a culpa, eu acho que tem muita culpa também envolvido, né? É um turbilhão de emoções. Né? Então, a gente vai falar assim, não, a pessoa nasce com esse conflito? Não, não nasce. Esse é um comportamento adquirido, que já vem de conflitos. Você sabia que a rejeição desde o ventre, a gente estuda um pouco de psicoembriologia, a forma como a criança é gerada, no ambiente que ela está sendo gerada. Se desde a barriga já está tendo essas brigas, tudo já vai influenciando. Porque tem pessoa que fala, não, já nasceu assim. Não, ninguém nasceu assim. Ele foi desde a formação já absorve isso tudo? Sim, então, sem sensores, na barriga transmite todas as nossas emoções para o bebê que está dentro da barriga. Interessante, né? E os pais que percebem que um filho... e aqui eu não estou falando de homo ou hétero, nada disso, mas que ele tem um conflito na sua sexualidade, né? Tá ali no meio caminho, não foi nem veio, porque não sabe o que fazer. Qual que é o conselho, no caso que você daria? Tem que procurar um profissional para ajuda? Porque crente também fica orando, né? Orar é bom demais, faz toda a diferença. Mas a gente, né, vou orar, Deus proverá. Eu acho que, né, o que você falaria para esse pai ou para essa mãe? Como você citou oração, a palavra oração. Então são 2 conjunções, né? Oração. Então, se você ora e não tem atitude, não resolve. Suponhamos que seu filho esteja. O que você vai fazer? Acolhe. Vê aonde faltou, o que está acontecendo dentro da sua casa, abraça essa criança. O amor e a compreensão faz toda a diferença, O amor faz tudo. A gente, igual você disse aquela hora, a gente não vai falar sobre o amor, mas o amor ele é igual o açúcar ou o sal da comida. Porque um chá sem açúcar, tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Quando você coloca um toque de açúcar, não precisa de excesso, mas uma pequena quantidade já dá todo o sabor. Um arroz sem sal, é bem sem graça, mas um leve toque já dá todo o... E o sal dá o gosto no arroz, né? Engraçado. E o amor, ele é assim. Aonde reina o amor, a paz, a prosperidade, a carinho, a tranquilidade, a tudo. Mas, tudo na medida certa. Entendi. Tudo no controle. Então, quando acontecer, eu acho que meu filho está nesse conflito. Por que ele está nesse conflito? O que está acontecendo? O que está faltando? Ou o que está em exagero? Porque tem muitas vezes o pai dita regra. Não pode, não faz, não vai, vira aquela coisa. Mas por que não explicou para a criança? O porquê que não pode? Não é legal. Meu filho é por aqui. Não está certo. O que você acha da gente olhar? Então tem que dar essa permissão para a criança. E quando você fala não pode, você é radical, você desperta a curiosidade. O proibido eu, por exemplo, gostoso. Eu fui criado, meus pais foram pastores, e eu fui criado na época que não podia nada. Né? Era pecado e eu acho que ele poderia estar pensando, quantos anos que esse negão tem? Não é da sua conta. Não, eu não sou tão velho assim, não. Mas na época não podia. Então, assim, eu lembro que era proibido, terminantemente proibido, era pecado jogar bola. E eu ia vender geladinho ou laranjinha, cara, o meu sonho de consumo era dar um chute naquela bola. E um dia a bola veio e eu não resisti. Realizou o sonho. Bater no peito, deu uma bicuda com o direito, tinha um obreiro do lado desse, só fez assim.
Contou meu, mas foi um cacete. Então, assim, o não pode, às vezes ele... É porque, assim, ó, apontar a sua doença, eu li essa frase, não lembro aonde, eu até posso, desde que eu te aponte também o remédio ou a cura ou a solução para esse problema, né? Para essa doença. Então, assim, a parte sexual, hoje em dia, que virou tabu, você não pode falar mais, tudo que você fala, você é taxado, as pessoas não, principalmente dentro da igreja, né? A gente tá falando sobre tabu dentro da igreja. Graças a Deus alguns pastores estão abrindo a mente, está abrindo, né, abrindo seus púlpitos, porque e eu vou te fazer uma pergunta que não tem a ver, né, com a parte, só com isso. Você acha que as igrejas, no geral, né, investe no sociológico, né, na sociologia da igreja, o suficiente ou falta muito? Porque assim, a igreja ensina você a orar, ofertar, dizimar, expulsar demônio, ter vida com Jesus, e tá certo, é isso mesmo, esse é o papel da igreja, ganhar almas, ser uma boa ovelha, mas você acha que a igreja, ela tem investido muito nessa parte, tipo assim, Rosânia, você é uma serva de Deus, você é uma doutora, você é gente, invista nisso, você acha que a igreja tem investido nisso? Qual que é a sua opinião? Porque você trabalha muito com isso, né? Você vai... Então, que eu vou te dizer? Você vai até ficar escandalizado. Nem nada de escandalismo, mas não. 100% dos meus pacientes são cristãos. Eu costumo dizer que as nossas igrejas estão adoecidas. Emocionalmente adoecidas. Por quê? Porque tem aquele negócio, não pode falar isso porque é crente, não tem? Mas faz, né? E faz. Mas não pode falar isso porque é crente. E tá doente. Quantas pessoas sobem em cima do púlpito e quer ditar regras, quer falar, porque não sei o quê, vai falar pra você tem que ser cheio do poder de Deus. O Espírito Santo, tal. Todas aquelas coisas, todo mundo tá careca de saber. Mas como que tá o templo do Espírito Santo? Tá tudo bem? O Espírito Santo, ele realmente tem espaço aí dentro para entrar e fazer morada e habitar e realmente ele agir conforme é necessário? Quantos pastores estão lá no púlpito? Ele está abusando sexualmente das jovens da igreja, ele está fazendo tortura psicológica na esposa, ele agride verbalmente, fisicamente, sexualmente. E aí? Outro dia eu tenho um paciente, eu falei para ele, você está pecando. Porque a Bíblia fala que a mentira é pecado, correto? É verdade. E quando você fala uma coisa, mas você não vive o que você fala, é pecado. Então eu disse para ele, que a partir do momento que você realmente for o que você fala dentro da sua casa, aí sim Deus vai te honrar. Deus vai te usar poderosamente, vai te levar a lugares altos. Mas enquanto você estiver dessa forma, porque o primeiro testemunho do marido ou da esposa é os nossos filhos e o nosso marido. Então, se eles não tem como abrir a boca para testificar de você, e aí? Como é que o Espírito Santo vai entrar lá dentro? Então, nossas igrejas, por isso que eu sempre falo, nossas igrejas estão adoecidas. Por quê? Porque os nossos pacientes são todos cristãos. E são eles problemas. Isso eu acho que é uma maneira de Deus também mostrar para todo mundo, né, para mostrar para a pessoa que, independentemente do seu grau de espiritualidade, ele é gente. Né? Uma pergunta interessante, você está falando, me ocorreu, eu sou cheio das perguntas. Uma pessoa mal resolvida ou não realizada sexualmente, isso pode trazer doenças, além psicológicas, né, ou doença física, ou psicossomáticas, né? Isso, são as doenças psicossomáticas. Por quê? Suponhamos que você não é realizado, você está na falta. Aí você acaba ficando o quê? Você fica triste. Você pode entrar num quadro depressivo, síndrome do câncer. Falta de sexo na depressão? Oxe, dá uma tristeza monstra. O negócio é tenso. Deixa eu te falar. Eu atendi um casal de missionários. Eu tô indo aqui porque o povo já tá assistindo e pensando, cara... Eu atendi um casal de missionários, foi a mulher que me procurou, porque o homem é muito machista, né? Não tem problema, só a mulher que tem, né? Por que nós mulheres é mais? Porque não é corpo médico. E o homem não, ele fica lá, machão, no canto, né? Aí o que acontece? Ele manda em 6 meses, sem dar assistência em casa, sexualmente. Falido mesmo, mortinho da Silva. Misericórdia. Aí o que acontece? Ele preferia largar da esposa. Ele tinha 3 filhas, ia largar da esposa, e sempre só separa, e ela procurou socorro.
Aí, como sexóloga, eu tenho um remedinho que eu posso indicar. Não faz mal pro coração, pressão alta, nada. Ele só resolve o problema da sexualidade. Ele era guarda noturno. Então, o problema dele é o quê? Esgotamento físico. Mas ele veio ter a humildade de procurar um médico, falar para a esposa, vamos no médico, né? Porque o negócio aqui tá ruim, não tô dando conta de nada. Não teve coragem. Aí eu falei para ela, ó, esse remedinho você dá no suco para ele, dá no meio do doce, sei lá, inventa, mas dá esse remédio para ele beber. Aí o que ela fez? Ela não teve coragem, ela dissolveu no suco, mas falou, esposo, esse suco tem um remedinho que é para você ficar assim, 100%, do jeito que eu preciso e você ficar alegre, feliz. Ele estava o quê? Deprimido, triste, irritado. Por quê? Porque quando você tem uma vida sexual ativa, você relaxa, você descansa, você fica bem-humorado, ativa todos os seus hormônios. Você foi lá na autoestima do cara que vai lá, negócio de Porque ele não tá dando conta do recado, ele vai falar assim, sirva para quê mesmo? Eu tenho que largar. Ele falava para ela, vou largar de você, você procura outro homem para você. Tipo assim, eu não tô dando assistência, então vai à procura. Mas ela não queria aquilo para a vida dela. Uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, casal de missionários. Então ela valorizava o quê? O amor pelo esposo, o trabalho na obra do Senhor que ele já tinha cargo na igreja, entende? Aí ele tomou, ele foi humilde. Porque na psicanálise nós temos uma frase que diz, a porta da mudança sobe pelo lado de dentro. Isso significa o quê? Se eu falar para você, olha, esse sapato tá te apertando, tá machucando, troca. Vai fazer bem. E você fala, não, eu quero permanecer assim. Você vai ficar assim, eu não posso te obrigar a nada. Então, eu tenho no meu telefone de paciente, eu tenho um monte de gente que fala, doutor, eu preciso de ajuda. Ok, marca o horário. Tem coragem de aparecer? Não. E eu posso fazer o quê? Ficar insistindo, mandando mensagem? Não. Aí tem que ter a porta da mudança. Ele tem que realmente querer mudança. E esse moço, ele quis. Tomou o remedinho. Eu ia te perguntar, deu certo? Até hoje tá perfeitamente bem. Por quê? Um único remedinho, ele ficou 3 dias maravilhosamente bem. Aí, tá vendo? Gente, falar com você que tá em casa aqui, ó. Eu tô rindo porque ela tava falando aqui, eu tava pensando outra coisa aqui. Ó, a gente precisa entender uma coisa interessante, né? Nós somos da época em que quando estraga alguma coisa, a gente conserta, tá? Infelizmente essa geração é o contrário, né? Joga fora. Estragou, joga fora. Então valorize-se. Você que é casado, você que tem sua vida marital, vida sexual ativa. Velho, falar uma coisa pra você. Você viu aí da depressão, de repente você tá depressivo aí e não sabe nem o que é. Tá aí orando. Falar uma coisa pra você. Aqui pra dois aqui, Charles. Oração não vai resolver não, viu, crente? Tudo não. A oração, ela, né, de repente, olha Deus usando aqui a doutora pra falar que você viu. Tome tenência, rapaz. Ô, Adair. Sim, Charles. Ô, Adair, eu posso perguntar pra Charles. Sexóloga aí? É porque eu tenho umas dúvidas, eu sou um menino duvidoso. Pergunte, pode perguntar. A pergunta que eu queria perguntar é o seguinte, que eu acho que ela já respondeu eu acho que quase praticamente, mas eu vou estar fazendo a pergunta provavelmente de uma maneira diferente. A falta da libido, ela está associada mais a problemas psicológicos ou problema físico? Bom, primeiro explica o que é libido, porque tem muita gente que não sabe o que é libido não, gente. Só deixar registrado que eu sei, tá? Tá, o libido é o quê? O libido é aquela pessoa, a mulher, quando ela tá com os hormônios baixos. Ela não tem vontade sexual. Aí a gente fala a palavra mais bonitinha, né? Fala, tô sem vontade, não quero. Não. Mas fala libido. O libido. Então ele tá sem libido. Mas só mulher que tem libido? O homem também. Por que o homem, quando ele não tem a excitação? Ele tá sem libido. Zerado. Igual esse paciente que eu contei a história agora. Esse foi bonzinho, 1 ano e 6 meses. Eu tive um paciente, hoje, graças a Deus, a esposa dele falou pra mim, primeiro lugar, Deus, segundo você. Ele, há 5 anos, ele tava sem. Cara, mas 5 anos é muito tempo, não é? É muito tempo. E essa mulher é guerreira, né? Serva do Senhor. Eu não tô falando pra você que a nossa igreja está adoecida? Meu Deus. Então, vamos responder a dele. Falta do libido. Aí é uma investigação. Se a paciente chega no meu consultório e fala, doutora, eu não tô com vontade sexual. Primeira coisa que eu vou perguntar, como está a sua dosagem hormonal? Testosterona, todos os hormônios. Tá tudo ok? Tá tudo em dias? Você foi no médico? Tem paciente que fala, doutora, eu nunca fui ao ginecologista. Aí fica complicado. Porque tem remédio que eu posso indicar para uma paciente
tanto o masculino como o feminino. Mas se ela não estiver com todos os seus exames em dias, se ela falar pra mim, não, eu vou no ginecologista, no endócrino, tá tudo ok, minha dosagem hormonal, diabetes, colesterol, tudo beleza. Aí eu vou fazer a perguntinha-chave. Quando é que você pensa em sexo? Tem paciente que fala, eu não penso hora nenhuma. O sangue de Jesus tem poder, doutora, tá repreendido. Eu tenho paciente que já falou isso pra mim, eu não penso. Aí eu falei, mas tá, como você não pensa e aí, seu marido? Uai, ele fica lá, ele vem, satisfaz e pronto. Tem mulher que ela não sabe o que é orgasmo. Eu tô com 2 pacientes que não sabem o que é. Ela nunca teve. Por quê? Uma falta de preocupação do marido. E outra dela mesma. Porque ela tem que ir no médico, ela tem que descobrir o porquê que ela tá assim. Ela tem que conhecer o próprio corpo. Mas ela não tem curiosidade. A religiosidade, como a gente tá falando, reina nesse... Aí o que eu falei pra ela? Falei, você já assistiu algum filme, pelo menos assim, pra você ver alguma coisa? Deus me livre, doutora, eu tenho vergonha. A vergonha, porque quando a gente vai falar em sexo, igual eu te falei, que a pessoa quase me tirou do lugar, porque eu tava falando abertamente e dando algumas dicas, que as mulheres, eu vi as pessoas falando, que vergonha. Como você fez seus filhos? A mulher casada, não é novinha não. Mas é meio complexo esse negócio, é por isso que eu falo, eu tô há anos, né, tanto em TV, como agora, né, na TV digital, e também em rádio, eu trabalho em rádio há tem um tempo, e eu sempre chamando a atenção dos pastores, nossos amigos pastores, para investir mais nessa parte sociológica, né, porque assim, diminui mais os divórcios, os problemas, vai ter que ir menos na casa desse crente, viu? Vai ter que ir menos lá para resolver BO, vai ser convidado mais para comer aquele churrasquinho com Coca-Cola, né? Doutora, nosso tempo acabou, né? O assunto é tão bom, né, Charles? Ô, Charles, o assunto é bom demais, né? Sua resposta foi respondida? Foi respondida. Tem mais perguntas, Charles? Não, agora a gente deixa para outra oportunidade, né? O tempo nosso tá curtinho. Eu vou trazer a doutora aqui de novo. E pra gente falar, é um assunto bem vasto, né? E, doutora, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade, pela sua disposição. E deixa aí, né? Deixa aí as suas redes sociais, claro que vai estar aqui no rodapé, seus contatos. E a câmera dela, aqui, a câmera 2 aqui, ó. Fala com esse povo aí, criativo e se cuidar. Então, meninas e meninos, né, que segue o Adair, eu aconselho vocês que procurem um profissional de verdade. Porque muitas das vezes, dependendo da pessoa que você vai, larga, vai embora, arruma outro. Não, você só vai trocar de problema. Então você tem que sanar. Como ele citou agorinha, antigamente consertava-se os eletrodomésticos, algo que estava estragado. Hoje não, a pessoa joga fora e compra um novo. E um casamento não é assim. Você tem que consertar. Tem conserto sim. Mas, como tem nossa frase, a porta da mudança abre pelo lado de dentro. Então estou aí, depois eu vou deixar meu telefone, meu Instagram, minhas redes sociais. Amanhã mesmo estarei fazendo a live sobre abuso sexual, né, que é um caso não muito dito, mas tem acontecido demais, né? Tá, eu quero que a senhora volte aqui pra gente falar sobre esse assunto. Isso. É um assunto bem complexo e que gera bastante. Com certeza, depois desse vídeo aqui, o que vai aparecer de pergunta aí, aparece muito. Pode perguntar que eu não vou te expor não, viu? Doutora, só me resta agradecer, muito obrigado. Tá? Que Deus te abençoe. E foi um prazer estar te recebendo aqui no programa da Adair Moreno. E eu quero te parabenizar pela desenvoltura no sentido de não ficar rodeando toco. Então, assim, parabéns pelo profissionalismo, essa é a palavra. Obrigada. Eu sempre falo que as pessoas têm vergonha de fazer sexo, faz de qualquer jeito. Por isso tem um monte de bebezinho sem pai, né, abandonado. Mas por que não aprender direito para fazer direito e viver bem? Já que não fica sem, não é? Não fica Já sem. que não fica sem, vai direito. fazer mesmo, então faz bem feito. Benção de Jeová.